qual cerâmica eu uso? Já passou pela sua cabeça? Deve passar diariamente, né, essa pergunta. Chega um caso, o paciente tem lá um problema e você vai utilizar uma prótese, né, para devolver forma ou cor, né, para reabilitar. E quando surge essa pergunta, é comum, para mim também acontece isso, né? Chega o paciente, eu não sei qual cerâmica utilizar. A gente tem que definir conjuntamente, né, com o nosso técnico, tá? E também com base no anseio do paciente, né? Então, quando você faz, né, fez um preparo, mas termina ali de fazer o preparo, molda e pensa, agora, qual cerâmica eu uso aqui, né? Aí, não sei, né? Não sei como que é o substrato, qual é a exigência estética do paciente. Então, tem muitas variáveis que a gente tem que pensar antes de a gente definir qual cerâmica a gente vai utilizar. Por exemplo, a cor ou o formato da sua prótese não ficou satisfatória. Sabe aquela situação que você fez o preparo, moldou, chegou a prótese, e o dente fica gordinho, né? Ele fica meio volumoso na vestibular, então ele não seguiu aquele formato planejado, né, anteriormente, né, no início do tratamento. Que será que aconteceu isso? E também quando você prepara, acha que preparou o suficiente, só que chega lá no laboratório, o técnico aplica, não tem um espaço suficiente, ele faz uma compensação. E aí ele também coloca um pouco mais de cerâmica, aí que pode estar o problema, daí fica gordinho, né? Ele vai ter um excesso de cerâmica. E o inverso também acontece quando a cor não bate, né? A espessura da cerâmica ou o coping ou a infraestrutura da sua prótese não foi capaz de bloquear o fundo escuro, o substrato, né? Então, qual cerâmica que eu uso? Meu nome é Antônio Sakamoto, sou especialista, mestre e doutor em dentística restauradora e eu me formei em 2005. Então, há 16 anos eu venho realizando essas técnicas restauradoras e também próteses cerâmicas. E nessa série de vídeos, eu quero ajudar você, colega dentista, a se tornar referência nas restaurações estéticas em resina composta e cerâmica. Tá? Existem diversas cerâmicas, né? E para eu ficar, né, para organizar minha cabeça, eu passo para os meus alunos uma classificação das cerâmicas odontológicas de acordo com a sua confecção, né, um tipo, como ela é confeccionada e como ela é tratada. Como assim tratada? Se ela é passível de condicionamento ou se ela é resistente ao ácido fluorídrico. Então, essas duas grandes classificações, categorias, tá? Aí fica mais fácil para a gente entender o tipo da cerâmica e quando a gente vai utilizar esta cerâmica, tá? Então, começando pela classificação de ela, se ela é passível ou não de condicionamento, a classe, né, a categoria das cerâmicas que você consegue fazer adesão, né, ao cimento gruda, o exemplo é leucita, disilicato de lítio, feldspática. Essas são as mais comuns, tá? E aí, quando eu vou para a categoria que não é condicionável, né, ela é resistente ao ácido fluorídrico, vai ter lá a cerâmica metalocerâmica, né, a restauração metalocerâmica, a zircônia, né? E aí você pode condicionar que não vai fazer nada na superfície, né? Ela não condiciona. E quando eu penso, quando eu falo assim, passível ou não de condicionamento, eu já vou estar pensando lá na frente qual kit, né, qual sistema de cimento, resinoso ou não, que eu vou utilizar para fazer a adesão, né, a cimentação dessa peça. Tá? Então, por isso que essa classificação ajuda. Tá? Quando eu vou na classificação do tipo de confecção, como ela é feita, por exemplo, tem a
injetada, tudo tiver press na frente, né? Emax press, então quer dizer que a cerâmica é injetada, tá? Também tem os mesmos materiais. Vai ter injetada leucita, de silicato, né? Vários outros que vêm em formato de pastilhas, né? Sobre refratário, que daí é pó líquido, né? Aquela cerâmica mais antiga, é a mesma cerâmica de cobertura que vai sobre o coping metálico, mas daí você vai usar só a cerâmica pura, então ela não tem infraestrutura, né? E também tem as fresadas. Como que ela é confeccionada? Já vem um bloco pronto, e aí uma máquina, né, uma fresadora, vai desgastar esse bloco e formar, confeccionar o dente. Então já está a cerâmica pronta, vem uma máquina aí, desgasta o bloco e faz a sua peça. Tá? Então tem essas 3 modalidades de confecção. Por isso que é interessante e importante você conhecer o laboratório onde você está enviando o seu trabalho para saber qual técnica que ele está utilizando, tá? Porque se ele segue um sistema, ele tem que ver se ele tem um sistema completo, para ver se vai seguir conforme a orientação do fabricante para também conseguir a melhor performance da cerâmica, né? As propriedades físicas, mecânicas da peça, né? Para ver se a confecção, a fabricação está seguindo o protocolo do fabricante, tá? Então, daí, voltando para a pergunta, qual cerâmica eu uso? Qual que é a resposta? Não existe uma receita de bolo, infelizmente. Né? A gente vai ter que entender o material, né? Qual cerâmica, o tipo da cerâmica, saber, né, qual que é o grau de exigência do paciente e também onde que a gente vai estar aderindo essa prótese, né? O substrato, se é dente, se é núcleo, se é pino de fibra. E isso são variáveis importantes na tomada de decisão, para a gente conseguir uma longevidade e também conseguir um resultado estético favorável, ok? Então, cada paciente vai ter uma situação individualizada. Então, quando eu faço um planejamento, é personalizado. Lógico que um caso ou outro pode repetir, coincidir, ficar igual, mas você tem que analisar cada caso é um caso, né? Concordam? Então, cada situação você tem que planejar individualmente, tá joia? Então, a questão, essa pergunta, né? Qual cerâmica eu uso? Ela não deve ser feita no final do processo do preparo. Por exemplo, terminei de preparar e aí vem a pergunta: qual cerâmica eu uso? Não, tem que ser lá no início do tratamento. Chegou o paciente, eu avaliei e ali tem que ser a tomada de decisão. Junto com o seu técnico, eu mostro a foto inicial e a gente discute o caso e ele vai me dizer também qual seria o sistema mais favorável para solucionar aquele problema. Então, com base nisso, por exemplo, se ele fala, não, tem que ser uma cerâmica que vai ter um coping, né? Seja metálica ou zircônia, o que acontece? Eu já tenho que pensar que eu preciso tem que ter espessura, né, de preparo para o coping e para a cerâmica e cobertura. Então, o preparo é um pouco mais invasivo. Eu preciso de mais espaço para ter a aplicação do coping e da cerâmica, ok? Por que a pergunta qual cerâmica eu uso não deve ser feita no final do processo, né, do preparo. Então, não pode ser na hora que você está mandando o trabalho, né, a moldagem, sabe? Você está fazendo, preenchendo lá a requisição. E na hora que tem lá o campo, qual cerâmica, muita gente vai questionar ali, opa, qual cerâmica que eu uso para assinalar na requisição? Então, não é o momento, você já tem que já tem que ter definido a cerâmica lá no começo, ok? E aí o laboratório, né, o técnico, o ceramista, como ele já tem uma expertise, né, ele já está treinado, ele sabe da técnica,
se ele está apto, ele está treinado a utilizar, por exemplo, metalocerâmica, né? Aí, se eu vejo um caso que está entre metalocerâmica ou zircônia, eu não peço para ele fazer zircônia, porque ele está treinado e consegue aplicar melhor sobre metal, tá? Ou o inverso, né? Tem gente que já tem um treinamento para zircônia e você, não, esse caso eu quero metalocerâmica. Fala assim, aplica metalocerâmica. E ele não está acostumado mais a aplicar sobre metal. Então, essa conversa, esse entrosamento com o seu ceramista é muito importante, porque eu trabalho com diversos laboratórios e diversos técnicos, porque daí quando surge um caso que eu falo assim, não, esse caso está para feldspática, né, aquela cerâmica pura, eu penso já no técnico X. Opa, aqui é prótese sobre implante que é sobre metal. Opa, o metal do laboratório, né, a fundição do metal no laboratório Y é melhor, entendeu? Não, eu vou aplicar sobre zircônia. Deu pensar, então zircônia, o técnico, né, lá, aquele outro, né, Z, aplica melhor sobre zircônia. Então, eu vou trabalhando com vários ceramistas no time. Não tem só um que vai resolver todos os casos, ok? Isso é interessante e é comum a gente fazer isso, porque aqui em Curitiba existem muitos laboratórios, né, bons. Então, a gente consegue trabalhar com cada profissional, né, com cada ceramista, onde é o ponto positivo de cada um. Tá joia? E eu vou mostrar para vocês agora, eu separei uns casos para mostrar justamente essa tomada de decisão de qual cerâmica utilizar, né? Às vezes as pessoas escolhem um sistema e acham que só existe aquele. Não, tem outros e, na verdade, a gente tem que conhecer o material para ter um desempenho, um resultado estético favorável. Neste primeiro caso que eu separei para vocês, veja aqui, caso interessante. Esta paciente, ela tinha 2 laterais conoides, certo? E aí, quando ela foi no dentista, ela já tinha escutado e, né, escutou assim de todo mundo, né, onde ela perguntava, ou até jogou no Google, não lembro, que ela procurou um tratamento mais estético. E todo mundo, né, onde ela pesquisava, falava que cerâmica era mais estético, certo? Então ela já foi no profissional, no dentista, e falou assim: eu tenho um conoide, eu tenho que fazer uma restauração. E como era bem conoide, era uma coroa, né? Porque ele conoide é fininho, não só na vestibular proximal, mas também por palatina. E aí o dentista falou: beleza, então vamos fazer cerâmica. Só que qual cerâmica ele estava acostumado a fazer? Metalocerâmica. E aí entregou 2 coroas metalocerâmicas, né? E a paciente ficou anos com esse trabalho. Só que que ela se queixava? Não só da opacidade, que a cerâmica está mais luminosa, né, mais branca, mas também porque ficava uma sombra, um halo na cervical, tá? Então ficava um acinzentado do coping lá na gengiva, porque ela tem um biotipo, né, delgado da gengiva. E aí eu falei assim, vamos substituir a cerâmica, mantemos cerâmica por cerâmica, já não precisava repreparar, porque o dente já estava teoricamente preparado, já tinha espaço. Eu cortei, tirei essa metalocerâmica e substituímos por uma cerâmica pura. Qual? De silicato de lítio, né? EMEX. Então, veja a situação inicial, visão, né, de perfil direito-esquerdo, uma visão mais aproximada, com fundo escuro. E aqui, um formato já, né, corrigido, área de espelho, não está tão abauladinho a prótese, né?
2 cerâmicas puras, foi de silicato de lítio. Lógico que a foto, a cor está um pouco diferente, porque na época que eu fiz a foto inicial, eu estava com uma câmera, e na foto final, eu tinha trocado de lente, tá? Aí dá essa diferença de cor, né? Tinha trocado o corpo, né? A câmera, tá? Olha a diferença de translucidez, né? A metalocerâmica, para bloquear o metal, o que é usado? Um opacificador. Então, esse opacificador foi em excesso, né? Não corria o risco de ficar acinzentado. Antes e depois, corrigindo proporção também, né? Antes e depois. Então, cerâmica utilizada aqui, cerâmica metal free para corrigir, tá? Cerâmica pura. O segundo caso é um caso que eu fiz na minha especialização, 2007. Olha que interessante. A paciente chegou no curso com essas cerâmicas de canino a canino. Vou dar mais uma passada aqui. Veja a situação inicial. O formato está errado, né? A adaptação, veja que está com a gengiva inflamada, já está pigmentado a interface. A cerâmica está muito opaca. Só que esse dentista que fez esse trabalho, na hora que ela chegou, esta era a terceira vez, hein? Ela tinha falado assim, não gostei. Ele foi lá, tirou, refez, reaplicou. Não gostei. Já tinha cimentado, né? De novo. Desgastou tudo de novo. Essa é a terceira vez. Daí ela trocou de profissional e foi lá no curso, tá? E aí, o que aconteceu? Eu falei assim, tá, mas qual cerâmica? Você lembra qual cerâmica que foi aplicada? E aí, eu fui falando os nomes das cerâmicas, né? E ela falou assim, foi uma cerâmica Inceram. É essa mesmo, Inceram. Que daí, ele queria a resistência da Inceram. Só que hoje já está em desuso essa cerâmica, tá? Da Vita, né? Não, o pessoal não tem utilizado, tá? Tem outros sistemas melhores. Só que naquela época eu utilizava bastante, mas mais para coroa posterior, né? Não laminado, até nem está indicado usar Inceram para laminado. E aí eu tive que trocar essas facetas por coroas. O preparo, em vez de estar só faceta, né, desgaste na vestibular, foi tudo para coroa. Por quê? Ela deu, né, começou a sentir dor em todos os dentes, deu canal nos 6 dentes. Então, deu canal, coloquei pino em todos os dentes, por quê? De ficar tirando a cerâmica, né, desgastando com alta rotação. Então, gerou uma pulpite aí irreversível e deu canal em todos os dentes. Aí eu troquei aqui a situação, né, inicial, eu troquei por 6 coroas. Qual cerâmica? De silicato de lítio. Aqui foi utilizada de silicato de lítio, mas a fresada, foi fresado o coping, que naquela época, em 2007, tinha acabado de chegar a tecnologia CAD/CAM no laboratório e a gente testou. Então, ele fresou o coping e fez a aplicação da cerâmica de cobertura. Então, foi o Emax CAD, né? CAD, de CAD/CAM. Tá? Veja como ficou a adaptação, gengiva saudável, né? Bem cor-de-rosa. Situação inicial, final, né? Antes e depois. A saúde, a gente devolveu saúde, né? Não só estética. E tem aqui o acompanhamento de 7 anos. Veja que a gengiva, né, a cerâmica está na mesma... está estável, né? E a gengiva está no mesmo nível, ó. Não teve retração nenhuma. Então, acompanhamento de 7 anos. Tá?
O terceiro caso é um caso não de cerâmica para cerâmica. O problema foi que foi feita uma faceta em resina, mas eu achei interessante mostrar aqui, porque depois ela queria um tratamento, ela já veio, né, me procurou solicitando cerâmica. E ela tinha um evento, um casamento para ir. Ela era a madrinha de casamento. Só que ela não morava em Curitiba. E aí o que aconteceu? Ela falou assim: fiz uma faceta e ficou diferente a cor. Eu fiz as fotos, já estava com um preparo, né? Que eu vi ali a linha das interfaces, veja, que dá para ver nitidamente ali, né? Onde não envolveu o preparo, a restauração, né? E a transição com o dente, não foi escondido ali, tá? E a gengiva estava bem inflamada. Ela falou assim: eu lembro que o dentista colocou um fiozinho para moldar, não para preparar, né? Porque não moldou, aqui foi resina, e isso que gerou essa retração, né? Mas fio não gera retração, a não ser que você invada o espaço biológico, né? Se você enfia lá com, né? Acomoda o fio muito fundo. Aí eu falei assim, beleza, vamos tirar, preparo, né? Já estava o preparo, já tinha espessura suficiente, mas eu vou mostrar uma foto por incisal para você ver como está o volume incorreto. Olha lá, uma visão por incisal. Se eu traçar uma linha aqui do formato original do dente dela e transferir para o outro lado, olha lá o excesso de material. Ok? E aí ela falou assim, não, eu quero cerâmica. Eu falei, beleza, vamos fazer cerâmica. Eu tirei toda a resina e já tinha o espaço suficiente de preparo, tá? Foi feito laminado, né, a peça unitário, e como ficou. Se fosse assim num tempo, se eu não tivesse a questão do evento lá com um prazo definido, eu teria esperado cicatrizar totalmente a gengiva para moldar e fazer a definitiva. Por quê? A gengiva pode alterar ali a altura, né, o nível, né? Como ela já estava com um prazo curto, né, tinha um casamento, daí eu cimentei para ela ir com o dente definitivo. Beleza? Então, com esses casos, a gente conseguiu visualizar erro no planejamento, né? E também erro na execução, tá joia? Então, fora a escolha, né, da cerâmica, a questão técnica, né, se você sabe ou não executar, também vai influenciar no resultado, tá? E sempre eu escuto dos meus alunos, assim, tá, mas existe uma cerâmica que eu consiga resolver tudo, né? Igual não tem um sistema adesivo fala universal. Será que tem uma cerâmica universal que eu consiga resolver todos os problemas na clínica, no consultório? A resposta é não tem, infelizmente, tá? Você deve pensar, quando você vai escolher, selecionar a cerâmica, se a cerâmica tem que ser mais estética, né? O caso fala assim, opa, eu preciso de uma cerâmica mais estética para esse caso. Ou eu preciso de uma cerâmica mais resistente para esse caso. Ok? Então, aí, com essa pergunta, você consegue nortear para qual caminho você vai seguir. Cerâmica mais estética, cerâmica mais resistente. Não dá para ser as duas ao mesmo tempo. Resistência e estética ao mesmo tempo. Não, são divergentes. Quanto mais estéticos, a cerâmica, mais friável, menos resistente. Quanto mais resistente, né, mais duro, mais reforçado, mais forte, menos estética. É inversamente proporcional, tá? E muita gente pergunta, não só o aluno, o dentista, o colega dentista, mas também o paciente. Fala assim, tá, mas quando eu uso cerâmica,
é mais invasivo, né? Tá certa essa afirmação? A cerâmica é mais invasiva? Depende, mas a gente tem uma percepção errada, né? Porque hoje, com a técnica que a gente utiliza, a gente consegue fazer restaurações bem delgadas de cerâmica e bloquear bem o fundo. E se fosse utilizar resina para bloquear esse mesmo fundo, precisaria de um espaço bem maior, porque a resina, como é um polímero, ela precisa de um espaço maior para bloquear um fundo. Então, dependendo da situação, a cerâmica não é mais invasiva que a resina, tá? Então, cuidado, tá? Mas tem que ir também num profissional que está capacitado e também tem conhecimento e técnica para executar essas cerâmicas ultra finas para conseguir um resultado estético legal. E também escuto muito assim: ah, tá, mas essa faceta em cerâmica ou a prótese em cerâmica, ela é mais cara. Sim, o custo inicial é mais caro, o investimento inicial é mais caro. Mas se a gente pensar na vida útil dessa restauração, na longevidade, a cerâmica dura bem mais que uma resina composta, tá? Por exemplo, uma resina, uma restauração em resina, vai durar em torno ali de 3 a 5 anos, dependendo do profissional, do material, do equipamento, né, fotopolimerizador, N variáveis, tá? E aí ele tem que trocar, tá? Já a cerâmica já tem embasado na literatura, trabalho que mostra que após 20 anos tem uma taxa de sucesso de 83%, tá? Então a taxa elevadíssima, assim, se comparar com a resina, não tem trabalhos na literatura que tenha essa longevidade tão alta, né? Porque a resina vai mudando, vai trocando, né? Vai saindo de linha, vai surgindo outra, então não consegue fazer um acompanhamento de tanto tempo assim. Mas eu tenho casos de resina que já está 8, 9, 10 anos na boca, tá? E cerâmicas, né, também. E aí também tem alguns problemas, assim, mas cerâmica solta. Tem um problema de a cerâmica, pum, pipocar, soltar. Qual que é o problema? A cimentação, né? A adesão. Quando eu faço a adesão, eu tenho que pensar no dente que está aqui e a cerâmica. Como que eu vou unir essas duas estruturas, esses dois materiais, tá? Você tem que pensar não só na química, né, mas na adesão, como que vai fazer essa junção, essa adesão. Então, se você utilizar o cimento adequado, não vai ter risco de soltar. Então, solta quando tem problema ou alguma interferência na química entre os sistemas adesivos, cimentos e cerâmica, tá? Então, por isso que lá naquele planejamento, você sabendo qual o tipo da cerâmica, se ela é passível ou não de condicionamento, você vai trabalhar o quê? No preparo, para ela ter mais retenção, uma fricção, né? Uma retenção mecânica, e não só por adesão, tá? Você tem que ter esse artifício, tá? E dependendo também do tipo do cimento, se a cerâmica for muito fina, pode interferir no resultado final, questão de coloração. Se eu estou trabalhando com lentes, né, lentes de contato, facetas ultra finas, e você usa um cimento resinoso dual, por exemplo, a parte química do catalisador pode modificar, mudar a cor com o tempo e alterar a cerâmica. O fundo muda a cor, e só que daí transparece, né? A cerâmica é muito fina e acaba interferindo no resultado final, e o resultado, né, pode ficar mais amarelado, mais esverdeado por conta do cimento por baixo da cerâmica, tá?
E como saber qual cerâmica utilizar? Primeiro, tem que escutar a queixa do paciente, tá? Entender o problema do paciente. E aí sim pensar, o problema é só no formato? Assim, ele quer corrigir só o formato, o sorriso, né? Não, ele quer a queixa também cor. Se envolveu cor, aí eu já tenho que pensar, opa, se é cor, um dente está mais escuro, um dente ele tem núcleo metálico, outro dente é implante, então você já tem que associar os tipos de substratos com as melhores cerâmicas para solucionar esse problema. Então, eu posso fazer um caso de um paciente que tem várias cerâmicas, por exemplo, um tipo de cerâmica feldspática num dente, fresada ou injetada na outra, sobre implante no outro, entendeu? Zircônia, por exemplo. Então, você pode associar diversas cerâmicas para solucionar um caso. Você não precisa usar só um tipo de cerâmica para fazer só no paciente. Você pode colocar aí diversas cerâmicas para conseguir um resultado mais harmônico, né? Um resultado mais estético, ok? Depois, quando eu defino isso, já sei se é só cor ou forma, eu pergunto e vejo a situação. Com um raio-x, vejo o substrato, se ele tem canal, se é um dente tratado, né, a endodontia, se ele está escurecido, se ele tem um pino, mas o substrato é subdente, ou se é núcleo metálico, tá? Se é um implante, já definiu agora o substrato. Então, já tem a variável, a queixa, né, se é cor, forma, e também a gente sabe onde que a gente vai colocar a nossa prótese, nossa cerâmica, tá? O substrato. E aí, eu analiso no paciente se ele o problema é na região estética aqui na frente ou se é posterior, se exige resistência, se é carga mastigatória. Então, se é estética em dentes anteriores ou se são dentes posteriores, que daí eu penso, opa, preciso de uma cerâmica mais estética ou preciso de uma cerâmica mais resistente. Com base nesses 3 pontos, eu reúno essas informações e converso com o meu técnico, com o meu ceramista, para daí sim definir o melhor e mais adequado, não o melhor, o mais adequado sistema cerâmico. E aí, com base nisso, eu sei o quanto que eu vou preparar, o tipo da cerâmica que vai ser utilizado e qual vai ser o cimento que eu vou utilizar lá na frente quando for cimentar, tá? Então, uma dica para você ter bons resultados no seu consultório. Você tem que ter um entrosamento com o seu técnico, né? Com o seu ceramista, ok? Por quê? A gente não pode selecionar um técnico ceramista para trabalhar com a gente, na nossa equipe, sem esse entrosamento. E também não pode escolher pela tabela de preço. Fala assim, opa, para esse trabalho eu vou cobrar mais barato, então vou mandar naquele técnico, naquele laboratório que cobra mais barato. Então não escolha pelo preço, pela tabela de preço, tá? E sim pela habilidade do profissional, né? E se você está entrosado, se tem uma boa comunicação, tá? Tem que comunicar bem, porque acontece muito assim, de eu mandar uma moldagem, ele vaza o modelo e o técnico me liga, fala, ó, doutor Antônio, aqui a moldagem não copiou ou deu um repuxado ou o preparo não está legal, tem que repreparar e remoldar. Aí eu escuto e falo, beleza, obrigado por avisar, vou reagendar o paciente para refazer o que você solicitou. Porque existem outros tipos de profissionais, né? Os dentistas que falam, sempre dá um jeitinho, né? Ou às vezes o dentista é de outra cidade, ou o paciente é de outra cidade, ele pensa, não, dá um jeitinho.
sabe? O dentista do jeitinho. Aí ele fala para o técnico, poxa, o paciente não é daqui da minha cidade, dá um jeitinho. Esse dá um jeitinho já sabe que não vai dar certo. Então tem que ter esse entrosamento, tá? Para conseguir alcançar esse resultado, né, para o paciente, né? Então o dentista e o técnico tem que estar com a sintonia ali para conseguir o melhor. Beleza? Bom, pessoal, esse foi o assunto de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou respondendo, né? Se você também gostou do vídeo, deixa um like aí e compartilhe com seus amigos sobre essas videoaulas, tá? Também não deixe de me seguir para receber mais atualizações, mais conteúdos no Instagram, no Facebook, no meu canal do YouTube, tá joia? E a gente vai se encontrando aí nessas mídias, tá joia? Se cuida, sucesso para todos, um grande abraço.